Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luzi Rezende. Luzi se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, cultura, séries e outras coisinhas mais, tá? E hoje nós vamos continuar, né, a nossa maratona de vídeos aqui, né, do festival, né, Varilux de cinema francês, tá? O Alain Delon aqui, homenageado do ano, tá certo? E hoje eu quero falar de um filme que eu até fiquei bastante interessado pelo título, tá? Até pelo contexto, né, que a gente está passando atualmente, né, do mundo, né, coisa e tal, tá? E o título do filme é O Último Judeu, tá? Eu achei que ia ser um bom filme, que ia ser um grande filme, mas no final das contas acabou sendo um filme, na minha modestíssima opinião, tá, gente? Um filme meia boca, eu não achei grande coisa não, tá? Mas vamos falar do plot do filme. Lembrando que eu sempre dou spoilers aqui, tá? Quem não está acostumado a assistir meus vídeos, fique sabendo que eu sou uma pessoa que dá spoilers. Eu acho que é meio complicado você falar de um filme sem contar o que tem dentro dele, aí os spoilers acabam sendo necessários. Eu tento evitar dar spoilers demais, mas alguns spoilers eu tenho que dar para poder conversar sobre o filme, tá? Então vamos lá. O plot desse filme é o seguinte: a gente tem um rapaz judeu, né, chamado Belisha, né? Ele vive num bairrozinho lá em Paris, né, que ele vive desde criança, que sempre foi um bairro que teve muitos judeus, coisa e tal, né? Sempre foi um bom vivant, nunca trabalhou, só ficava tendo a vida dele lá sossegadinha lá, vivendo com a mãe que não saía do apartamento nunca, aquele negócio todo. Ficava para lá e para cá, passeando no bairro dele, coisa e tal. Só que os tempos foram mudando, né? A situação econômica fez com que houvesse um êxodo, né, desses judeus do bairro, né? Eles passaram a ir morar em outro lugar, né? E a quantidade de judeus foi ficando cada vez menor no bairro, né? Enquanto que outros imigrantes, né, árabes, negros, né, começaram a aparecer no bairro, né, coisa e tal, né? O que deixava a mãe dele muito incomodada, né? A mãe dele não disfarçava, né, o preconceito e o racismo dela, né? Aquela coisa bem, vamos dizer assim, sectária, né? Eu não vou dizer que o povo judeu como um todo tem, que isso seria generalizar, né? Mas eles são um povo muito isolado, né? Até por razões históricas, né? A gente consegue compreender um pouco isso, né? Pela perseguição dos cristãos também, né? Coisa e tal, né? Mas ela era uma pessoa muito isolada no apartamento dela. Ela era o protótipo do judeu mesmo, daquele judeu que a gente. O estereótipo, né, do judeu que a gente tem na cabeça mesmo, que ela vivia isolada, coisa e tal, seguia rigidamente as tradições, né? Enquanto que o Belisha estava ali só querendo curtir a vida, né? Ele não era um judeu praticante, vamos dizer assim, até a sinagoga do bairro dele fechou, né? E de repente, né, a mãe fala, a gente precisa ir embora daqui, né? E isso vai provocar uma transformação profunda na vida dele, que ele vai começar a precisar trabalhar, que ele vai começar a precisar interagir com o mundo, ele vai começar a ter que entender o que está acontecendo, né, com a questão árabe-israelense, por exemplo, né, que é uma coisa que tem um peso muito forte no filme, né, que, por exemplo, ele vai trabalhar como acho que era como corretor de imóveis, né, coisa e tal, né, com o primo dele, né? E dependendo do cliente, né, se o cliente, por exemplo, for de origem árabe, for de origem muçulmana, né, ele vai ter que pisar em ovos ali para conversar sobre essa questão, coisa e tal. E o cara era completamente desligado, apagado do mundo, entendeu? E ele tinha vamos dizer assim, um coração muito, podemos dizer, um coração muito puro. Ele era um cara muito ingênuo, muito puro, coisa e tal, né? E essa ingenuidade, essa pureza dele conquistava as pessoas, né? Era um negócio bem interessante, essa forma estranha, bizarra, né? Como os franceses falam, né? Essa forma bizarra como ele vivia ali, coisa e tal, né? Acabava atraindo as pessoas. E ele foi um cara que começou a circular assim, né? Em vários meios, coisa e tal, né? Mas infelizmente, né? No final das contas, ele acaba, né? A história acaba tendo um desfecho um pouco triste, né? Eu não vou ficar aqui me
aventurando muito nos spoilers, coisa e tal, né? Mas a coisa é muito em cima desse personagem, desse Belisha, né? Que tem que conviver com essa questão complexa, né? Que é o relacionamento do judaísmo com o Ocidente, o relacionamento do judaísmo com outras culturas dentro da própria França, né? Coisa e tal, né? E ele ali é um cara que está completamente aéreo, completamente por fora das coisas, né? Que só quer levar a vida dele normalmente, sem se preocupar com essas questões tão profundas, com essas questões tão complexas, né, que dividem tantas pessoas, né? E ele só quer saber de curtir a vida dele, coisa e tal, né? E a única pessoa que ele tem ali mesmo, ele tem uma namorada, né? Que na verdade ele acaba sendo o amante dessa namorada dele, que a namorada dele é casada, coisa e tal, né? Mas ele também tem a mãe dele, né? Que é a vida, que é a família dele, que é a única pessoa que tá ali junto com ele o tempo todo também, né? E tem esse relacionamento muito forte entre os dois também, né? Então é um filme legalzinho, é um filme engraçadinho, é um filme fofinho, entendeu? Coisa e tal. Trata essa questão, né? Árabe-israelense com vamos dizer assim, com uma leveza, né? Com uma suavidade nessa questão tão complexa, né? Principalmente depois do que tem acontecido aí nos últimos meses, né? No último ano, né? Lá no Oriente Médio, né? E é um filme que tenta meio que, sabe, tirar esse estigma dessa animosidade tão grande que está tendo nesse conflito no Oriente Médio também, né? Que pode, inclusive, provocar coisas muito sérias, inclusive dentro da própria Europa também, em termos de atentados terroristas e coisas do gênero, né? Então é um filme que vale a pena você assistir, é um filme engraçadinho, é um filme que tem essa coisa, né, de tratar essa questão tão explosiva com uma suavidade um pouco maior, né? Essas são as virtudes do filme, tá? Mas é um filme de cadência muito lenta, é um filme muito moroso, você só fica ali em cima do Belisha o tempo todo. O Belisha fica com aquela carinha dele lá de paisagem lá, coisa e tal, né? É o tal negócio, gente. Não é dos melhores filmes do festival, não, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Mas é um filme que vale a pena pela curiosidade. Eu acho que quem está interessado em ver o máximo possível de filmes do festival, vai ver esse filme, entendeu? Acho que é interessante, entendeu? Mas tem coisas muito melhores nesse festival aí, tá? Então, gente, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacial.tudojunto.com.br. Futuramente vamos falar sobre mais vídeos aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.